Muito bem, Tommy Melo, referiu-se a questões que se referem mais à nossa orla costeira, também aos mares, e eu penso, Tony, Melo, Tommy Melo, que é fundamental pensarmos não só no planeamento e ordenamento do território terrestre, mas pensar também no planeamento e ordenamento do território marinho. Portanto, o planeamento do território, no caso de um Estado oceânico como Cabo Verde, tem que considerar essas questões. E, e que o Tommy Melo acaba por colocar, e acho que aqui o governo e os municípios e mesmo a sociedade civil, as ONGs, as empresas devem dialogar muito mais nesse processo de planeamento. Então, quanto às infraestruturas, como é que vê a questão em termos de busca de soluções? Estamos a falar de forma abrangente das diferentes infraestruturas. Veja que nós, mesmo casas, edifícios públicos, o conjunto de infraestruturas não tem resistido a essas enxurradas, a essas mudanças climáticas. E referiu-se na sua intervenção inicial à necessidade de adequar essas infraestruturas de uma forma mais dinâmica a essas mudanças que têm acontecido. Como vê, portanto, soluções para podermos mitigar os efeitos e adaptarmos às mudanças para sermos muito mais resilientes. É, no que se refere a essas soluções, o que eu posso dizer que é, quando eu olho para as infraestruturas em Cabo Verde, eu tenho um certo receio, porque as nossas infraestruturas são completamente frágeis. Ou seja, as nossas infraestruturas não são construídas para resistir os impactos das mudanças climáticas. Eu vejo as soluções partem, por exemplo, hoje em Cabo Verde temos as academias, as universidades, que lecionam os cursos de arquitetura e engenharia. Se você olhar para os planos curriculares desses cursos, nenhum desses cursos leva em consideração justamente a adaptação climática, o problema das mudanças climáticas. Então, poderíamos começar por aí. Poderíamos começar para as academias, para as universidades, para os cursos de arquitetura e engenharia civil. Depois é uma questão de a legislação quanto à aprovação, licenciamento dos projetos. Por exemplo, quando eu olho para um condomínio aqui em Cabo Verde que tem 130 apartamentos, você vai ver o que esses condomínios têm em termos de sustentabilidade é zero. Quando olhamos para, para a questão dos dimensionamentos das infraestruturas, de redes de drenagem, praticamente eles não conseguem dar resposta ao caudal de água das chuvas. Depois temos algo ainda mais preocupante, é que as instituições veem isso, o governo vê isso. Agora, quais são as medidas que são tomadas? Por exemplo, o caso do São Vicente é preocupante. É preocupante saber que temos uma encosta em São Vicente hoje, devido à tempestade Erin, que o solo está completamente exposto, em que a drenagem de São Vicente não funciona, por exemplo. Temos esgoto a céu aberto. Aí vai gerar aquilo que a gente chama de multirrisco ou efeito em cascata. É água misturada com esgoto que depois chega às casas e aí vamos ter risco de doenças que são provenientes da água. Então é preciso que Cabo Verde sente à mesa, que as instituições públicas sentem à mesa com as universidades, com os investigadores, para que possamos encontrar soluções para as nossas infraestruturas, que como diz o colega Tommy, as mudanças climáticas já não estão batendo a porta, bateram a porta há muito tempo, já está dentro. Eu fico preocupada se em São Vicente, por exemplo, acontecer a chuva que aconteceu 11 de agosto.
Porque no dia 11 de agosto não foram só as infraestruturas, as casas, foram vidas humanas. E está todo mundo em risco. Então é preciso que as instituições públicas, as câmaras municipais, o Ministério de Ambiente, de Infraestrutura, mesmo a ONU Habitat, que todo mundo, com os investigadores, porque em Cabo Verde temos investigadores que têm feito trabalhos excepcionais, mas não são aproveitados. Não são aproveitados porque as instituições não chegam, não são aproveitadas porque os investigadores não chegam até as instituições. Isso aí eu fico em dúvida, porque, por exemplo, eu estou desenvolvendo uma ferramenta para mitigação de risco no sistema de abastecimento de água na cidade da Praia. E eu estou batendo na porta de algumas instituições e é difícil recolher dados. É difícil, por exemplo, nesse momento eu atravesso uma dificuldade em conseguir mapa de sistema de abastecimento de água da cidade da Praia, para que eu possa trabalhar, porque a ferramenta é justamente para ajudar Cabo Verde e todas as ilhas, que é focado nos pequenos estados insulares em desenvolvimento, mas eu estou focada na cidade da Praia, que pode ajudar todas as ilhas de Cabo Verde. Mas qual é que é a dificuldade? Entendendo sim que o sistema de abastecimento de água é considerado uma infraestrutura crítica, que nessas infraestruturas às vezes limita-se por causa de atentados, pode ser até por via humana, mas é um investigador que está procurando. Eu não vou desenvolver uma ferramenta baseada em suposições. Eu quero desenvolver uma ferramenta baseada em factos reais, para colocar à disposição das instituições públicas e privadas de Cabo Verde. E eu estou tendo essa dificuldade. Então a solução passa para isso. Passa para entender que precisamos mudar, que precisamos ir buscar os investigadores, que precisamos fazer uma conexão com as universidades para que possamos encontrar soluções. E não é só em engenharia civil e arquitetura, é tudo, porque os impactos das mudanças climáticas ele é transversal. E isso precisa ser feito porque todo mundo tem consciência disso, senhor Presidente. E hoje temos informações na palma da mão, é só abrir o telemóvel e você tem informações. Eu acho que há um pouco de má vontade das instituições para buscarmos conjuntamente a solução. Bom, não sei se o Toby Mela tinha pedido para falar, não sei se queria acrescentar alguma coisa. Não, não. Não, não, Sr. Presidente, obrigado. Tá bom. Bom, aqui a engenheira Verónica Pires acaba por colocar questões muito importantes, portanto, a academia, a legislação e o diálogo. Não é? E o diálogo entre os diferentes atores, mas sobretudo um aspecto tem a ver com o subdesenvolvimento do nosso país, que é não considerar a ciência, a investigação científica como um pilar importante de apoio na formação das políticas públicas, não é? E quando, quando isso acontece, as políticas ficam desfasadas da dinâmica e da social, económica e fica desfasada da realidade e dos ganhos em termos de conhecimento científico. Portanto, aqui acho que é um tópico extremamente importante. E passarei então à Geisa para fazer a sua análise relativamente às medidas, ao futuro, o que é que teremos de fazer para pôr cobro a toda esta situação que resulta das mudanças climáticas, mas que tem que haver respostas eficazes para que não tenhamos efeitos muito nefastos ou reduzirmos esses efeitos nefastos no nosso país. Eu, se calhar, apontaria três aspectos. O primeiro está intimamente relacionado com a deixa que a colega já deu, que é realmente tem que haver uma vontade política, aqui falado no sentido de todos os atores se unirem à volta desta questão, porque as mudanças climáticas não é um assunto só
da competência ou da atribuição de uma determinada instância pública é um assunto que nos toca a todos. Portanto, a vontade política, a mobilização, o engajamento institucional, falando aqui dos diversos níveis institucionais, desde o central, o local, as academias, e a mobilização da sociedade civil. Tem que haver aqui um amplo consenso, uma vontade comum de fazer face aos desafios que nos são postos no quadro das mudanças climáticas. Este é, se calhar, do meu ponto de vista, o primeiro aspecto. Não pode haver repartição das responsabilidades, não pode haver, digamos, a repartição das consequências, tem que haver uma vontade e um consenso nacional comum para se avançar, portanto, nas soluções que venham a ser considerados pertinentes para fazer face a esses desafios. Um segundo aspecto que eu gostaria de mencionar é tornar efetivo os instrumentos que existem. Nós temos um quadro legal, genericamente, pode haver pequenas exceções, mas nós temos um quadro legal bastante robusto em diversas áreas, e eu falo aqui no setor, por exemplo, do planeamento, da gestão do território. Temos um quadro legal excelente que nos dá para atuar onde deve ser atuar. Tivemos um processo de elaboração de instrumentos de gestão territorial. Elaboramos um instrumento de nível nacional, elaboramos 8 instrumentos para as ilhas, que são os esquemas regionais de ordenamento do território, elaboramos 19 planos diretores municipais, portanto 19 municípios conseguiram concluir e publicar em boletim oficial os planos diretores municipais. Temos uma cartografia de risco e agora a minha pergunta é: até que ponto esses instrumentos foram efetivamente implementados? Até que ponto as decisões tomadas, as opções feitas sobre o território levaram efetivamente em consideração todo este investimento público? Sim, porque foi mobilizado recurso e financiado a todos os municípios, por exemplo, os planos diretores municipais. São recursos que foram empregues para que hajam instrumentos de apoio à tomada de decisão. E a questão é até que ponto, o que é que mudou no nosso território desde a elaboração desses planos até agora? Será que continuamos a fazer da mesma maneira? Daí essas chuvas vieram colocar a nu aquilo que temos negligenciado na gestão do território. Portanto, este é o segundo ponto que eu teria, que era efetivamente de tornar esses instrumentos ferramentas eficazes e serem usados efetivamente. Antes de pensarmos, por exemplo, neste momento surge esta questão de ver os PDMs, não é? Fala-se muito, já que, claro, é necessário, porque vários planos estão tendo concluído o seu tempo de vigência, mas se vamos fazer, que tenham um valor devido e nos permitam efetivamente atuar de forma sustentável sobre o território. Um terceiro aspecto que eu gostaria de trazer aqui no quadro da discussão das soluções é relativamente à questão do planeamento urbano. Nós teremos que ter um planeamento urbano com duas faces, digamos assim. Primeiro, vamos ter que mitigar os riscos existentes. Tem situações que precisam ser corrigidas no território, desde as questões da questão das infraestruturas críticas, que falou aqui a engenheira Verónica, portanto, que precisa ter digamos, uma adaptação às condições atuais, portanto, situações de ocupação do território que coloca pessoas, investimentos em situação de vulnerabilidade precisam ser analisadas e criadas soluções de intervenção para a sua correção. E, por outro lado, podemos ter também um planeamento preventivo, portanto, que antecipa os impactos e ajuda a mitigar
os riscos para pessoas, para investimentos e atividades económicas e para a natureza. E fecho dizendo, Sr. Presidente, existem planos neste momento de ordenamento da orla costeira e do mar adjacente. Portanto, o quadro institucional e formal, ele existe e é bom e pode nos dar espaço de atuação. Mas a verdade é que precisamos agir e agir agora, como diz o próprio lema. Portanto, é ação agora que nós precisamos para mudar realmente o status quo. Bom, nós já levantamos apenas algumas questões, algumas ideias, já vimos a situação, br- breve diagnóstico e algumas soluções. Bom, abrimos o debate está aberto para que a sociedade, os decisores, eh, os cidadãos possam discutir esta matéria, de modo a construirmos os consensos. Já vimos que é fundamental o entendimento entre os diferentes stakeholders, entre a sociedade civil e a sociedade política, entre os partidos, entre os estados e os municípios, para que possamos ter instrumentos mais consensuais e mais adequados de trabalho. Ver a legislação, referiram-se a essa questão, a necessidade do cumprimento do que existe. De repente construímos uma casa com vista para o mar, e 2, 3 anos depois perdemos a vista, porque entretanto houve outras construções que vieram ao arrepio da lei existente ou do plano diretor existente, não é? Há zonas de riscos, mas todos os dias estamos a ver construção nas ribeiras. É preciso cumprir a legislação e penalizar e responsabilizar os prevaricadores. E depois essa questão do planeamento urbano, levar mais a sério essa questão do planeamento e ordenamento do território, considerando o território terrestre e, como diz, há o planeamento de toda a zona costeira do país, mas não se tem cumprido. Portanto, abrimos esse debate, agradeço-vos por esta participação e teremos oportunidade de continuar a debater e aprofundar, mas já demos sinais à sociedade sobre como devemos debater e concluir sobre essas matérias, e agradeço-vos por esta participação nesse podcast.